Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje, nós iremos estudar o Salmo 104. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, Deus da glória, nós te damos graça e te exaltamos, te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Pai, é em nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar no estudo da tua palavra, que a gente venha sair deste momento de estudo ainda mais abençoado pelo poder que há na tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Salmo 104, o Salmo 104 mais uma vez entra no rol dos salmos que não está escrito quem é o seu autor. O Salmo 103, que lemos ontem, é um salmo de Davi, mas o 104 não faz referência ao seu autor, porém é um salmo também poderoso e lindo que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Parece que nós estamos lendo o 103, né? O Eterno. Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz como num manto. Ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Dos ventos faz seus mensageiros e seus ministros labaredas de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Como se estendesses sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos. As águas cobriam as montanhas. Diante de tua repreensão, as muitas águas começaram a fluir, a refluir. Puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões, subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhe designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. É ele quem faz jorrar as fontes nos vales, elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põe-se a cantar. É ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas e a terra se sacia do fruto de suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento, o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se, e os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais os pássaros fazem seu ninho, em cujos cimos a cegonha tem pousado. As altas montanhas pertencem às cabras montesas, os penhascos dão abrigo aos rodeadores de várias espécies. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Quando desdobras as trevas, faz-se noite, na qual rodam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus seu alimento. Mas ao nascer do sol, recolhem-se e vão se deitar nos covis. O homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas perfeitas, em perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Vamos ler até aqui, até o 24. Ele vai um pouco mais além, até o 35. Mas já percebemos o tema central do Salmo 104. O Salmo 104, quando o salmista o escreveu, ele trouxe a intenção de exaltar, de enaltecer, de engrandecer o poder de Deus, o nome de Deus na sua criação. O salmista do Salmo 104, ele quer deixar bem claro que todas as coisas
foram criadas pela poderosa mão do nosso Deus. Ele vai mostrar o poderio, a majestade de Deus. Ele mostra que elementos da natureza que para nós são tão poderosos não passam de serviçais para o nosso Deus. Por exemplo, o vento, eu acho que você já deve ter visto algum vídeo. Você que está me assistindo, eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo pelo Instagram aqui, principalmente ao vivo, e você que me assiste pelo YouTube, apesar de que tem algumas pessoas de outros países que estão me assistindo pelo YouTube, mas eu acredito que poucas pessoas aqui experimentaram estar em um lugar aonde um tornado estava se aproximando. Talvez poucas pessoas aqui no YouTube, o Instagram não, que eu já sei que os meus seguidores que me assistem são aqui da região, são de toda a região aqui do Ceará e alguns estados do Brasil, mas nós aqui não experimentamos isso. Mas quem sabe alguém que está me assistindo pelo YouTube já teve a experiência de estar em um local que um tornado estava se aproximando e ali aquele vento poderoso e veemente de um tornado que arranca as casas, que destrói os lugares, né? E aí nós vamos ver o poder daquele vento, e aí o texto vai dizer que o nosso Deus é o Deus que faz do vento, ele voa nas asas do vento. O texto vai dizer que ele faz do vento seu mensageiro. E aí nós vamos ver também o texto falando sobre os mares, e nós já vimos algumas cenas quando os mares, por conta de terremotos que são provocados lá no meio dos mares, o terremoto causa um negócio chamado tsunami. E aí nós vamos ver o poder da destruição do tsunami quando ele chega na costa marítima, quando ele chega nas praias, e aí ele chega destruindo tudo. E aí nós vamos ler o texto dizendo que foi o próprio Deus que criou os oceanos, e o texto vai dizer que foi o próprio Deus, versículo 9, olha o que diz o versículo 9, ele estabeleceu um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. Deus foi quem deu o limite às águas. Ou seja, eu acredito que todo mundo que está me assistindo já foi a uma praia, e se não foi, você precisa ir. Uma vez eu estava sentado na beira da praia e eu comecei a meditar, a ficar olhando para o mar e falando com o nosso Deus, conversando com Ele. E aí eu comecei a olhar para as ondas e eu comecei a observar aquela cena. A onda vinha e crescia poderosamente em todo o seu vigor. E aí quando estava chegando na beira da praia, a onda se curvava. Você conhece como é que ela faz? Até quem nunca foi a uma praia já viu na televisão. Ela se curva, e ela se curva a ponto de tocar a terra e voltar. E aí eu quero te lembrar, trazer à memória como é que alguém faz diante de um rei. Qual é a posição corporal que alguém faz diante de um rei, de uma majestade, de uma alteza, né? Ele vai ali diante da majestade e ele se curva, né, em sinal de reverência. E aí o mar vem com todo o seu poderio, e aí ele faz esse formato de quem está se curvando até tocar a terra e volta de novo para o seu lugar. E aí nós vemos o poder da autoridade de Deus na sua criação, quando a própria natureza obedece o seu Criador. E aí, queridos, o salmista no Salmo 104, ele vai enaltecer, ele vai engrandecer o poder de Deus, e aí ele vai deixar bem claro que é o Senhor que nos dá o alimento. E aqui eu trago para todos nós um conselho bíblico de que devemos todos os dias agradecer a Deus pelo pão que Ele nos coloca. Foi por isso que quando Jesus foi dar ali um exemplo de como orar, que foi o Pai Nosso, ele inclui naquela oração o agradecimento ao pão de cada dia. Por quê, Alan? Porque é Deus quem coloca o pão na nossa mesa. Essa pandemia, ela veio para ensinar muita gente, ela veio para mostrar para muita gente que nós não somos nada. Quantas pessoas diziam assim, não, Deus não me dá nada não, se eu não sair para trabalhar, se eu
suar, Deus dá nada a ninguém. E aí você percebeu que basta Deus dar uma palavra, que o mundo para. Basta Deus dar uma ordem, que nós vamos perceber que nós não somos nada. É um negocinho invisível, olha isso. Um negocinho invisível que você não conseguia apalpar, não conseguia ver, fez a raça humana parar. Você consegue imaginar, queridos, se Deus desse a ordem, se Deus falasse para essa pandemia, para esse vírus aumentar cada vez mais a ponto de termos que passar aí 2, 3, 4, 5, 6 anos parado, a terra parada, eu preciso te dizer que a coisa ia ficar muito feia, a coisa ia ficar terrível. Talvez nós chegaríamos a ponto aí de reduzir o número da população da Terra de uma forma assustadora, por conta de um vírus que você não consegue ver. E aí nós precisamos reconhecer que se Deus não sustentar a nossa vida, se Deus não sustentar o equilíbrio da sua criação, do universo, o equilíbrio da sua natureza, nós não passaremos mais um dia vivo nessa terra. Então é Deus que sustenta a natureza, dando equilíbrio a ela, deixando os mares no lugar certo, evitando as tempestades. Se Deus quiser, queridos, se Deus quiser, não tem mais tornado em lugar nenhum, não tem mais terremoto em lugar nenhum, é só Deus, querido. A questão é que a terra, quando eu falo terra, eu falo para os seres humanos, vivem tão na contramão de Deus que às vezes precisam desses alertas de Deus para acordar, para ser mais humano, para amar mais o próximo, para deixar de ser tão egoísta e começar a dividir mais com as outras pessoas. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade. Amém? Então o salmista, no Salmo 104, nós terminamos aqui o estudo do Salmo 104, ele traz para nós a importância de reconhecermos a soberania de Deus na sua criação. Foi Deus que criou todas as coisas. Existem aí algumas outras teorias, teoria da evolução, né, outras coisas, que falam que o ser humano e toda essa natureza linda e maravilhosa foi criada de uma explosão. Tudo bem, eu respeito. Respeito quem acredita. Porém, eu não consigo acreditar que uma explosão tenha a capacidade de gerar flores tão lindas como a gente vê nos jardins, tem a capacidade de ter criado um ser humano, um ser tão complexo, uma máquina tão complexa que os próprios estudiosos dizem que o cérebro da gente, por exemplo, é mais complexo do que todo o universo. Então, é impossível, por mais que você não queira usar o termo Deus, pelo menos use o termo um criador inteligente, um ser supremo muito inteligente que criou todas essas coisas. E nós que cremos nele, que venhamos bendizer o seu nome e adorar o seu nome para todo sempre. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, você que me assistiu pelo YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho aqui, dá o like, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas venham ser abençoadas por esses vídeos. Que Deus te abençoe e eu te convido agora a orarmos agradecendo a Deus por mais um dia da série de Salmos. Eterno Deus, nós te damos graça, te louvamos, bendizemos o teu nome por todas as coisas. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, muito obrigado pelo Senhor ter nos criado, ter criado todas essas coisas maravilhosas. Eu te peço uma bênção especial sobre aqueles que me assistem agora, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida deles, sobre as suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te entrego todos os enfermos, aqueles que estão sofrendo de enfermidade agora, visita com cura para a glória do teu nome. Pai, assim eu encerro entregando Israel. Que o Senhor abençoe a tua nação, o teu povo, para a glória do teu nome. E nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.